Bom dia, igreja. Graças e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando em nosso meio. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem falado conosco. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue ministrando ao coração da tua igreja nesta manhã. Senhor, nós entregamos, ó Deus, o tempo nas tuas mãos, porque, ó Pai, é o Senhor que administra todas as coisas. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que as nossas mentes continuem, ó Deus, a absorver aquilo que o Senhor quer ministrar particularmente na vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que eu possa estar escondida atrás da cruz de Deus. E que diminua eu, ó Deus, para que Cristo possa trazer a palavra que o Senhor escolheu para esta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, que os teus anjos estejam ao nosso redor, continuando a nos auxiliar a ministração e a receber aquilo que o Senhor quer falar. É em nome, ó Pai, de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor deu, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração essa palavra na semana passada, quando eu comecei a estudar e chegou um vídeo para mim no YouTube, eu comecei a assistir sobre o avivamento. Eu sei que nós já ouvimos e já estudamos algumas palavras que já foi trazido aqui a respeito do avivamento. E aí ontem de manhã, quando eu fiquei sabendo que era eu que ia trazer a palavra, que não seria, mas aí o Senhor me convidou para trazer a palavra neste sábado, e quando eu cheguei aqui na igreja, o nome da pregação o Senhor me deu, que foi do caos ao avivamento. E é exatamente o que nós temos vivido. Como acabou de ser dito aqui, eu creio que de uns 2 meses para cá, de uma maneira mais intensa, o Senhor tem falado conosco a respeito de pecados. E uma das coisas que eu tenho perguntado muito ao Senhor, por que Ele fala tanto sobre o pecado? E por que nós ainda continuamos cometendo os mesmos erros? Porque dificilmente o Senhor nos traz pecados novos. A maioria são coisas que nós já sabemos há muito tempo. Mas mesmo assim, ainda continuamos a errar. E continuamos a pecar. Eu vou trazer aqui, poderia ser muitos, mas 4 grandes avivamentos que tiveram no meio do povo, começando ali por Moisés. E é um tempo de avivamento. É um tempo que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. E o avivamento, ele tem um padrão. Primeiro, é o caos, ou uma crise muito grande. Se instaura uma crise, e é exatamente isso que a igreja está vivendo. É exatamente esse caos que a igreja está vivendo. Que durante 11 anos o Senhor tem falado, tem lutado, tem insistido, e nós não saímos desse caos ainda. É lógico que tem as exceções. E o outro é o instrumento. Sempre quando há esse caos, sempre quando aconteceu essa crise, Deus levantou um instrumento, uma pessoa, um profeta, para que o povo pudesse voltar do caos que eles estavam vivendo. E por último, o arrependimento. Então, abra a tua Bíblia, lá em Êxodo 1. Nós sabemos aqui o contexto que o povo estava totalmente, a grande maioria, afastado de Deus. É lógico que tinha as exceções, tinha aqueles que eram fiéis ao Senhor, mas ali o povo foi levado cativo para o Egito. Levado cativo não,
Eles foram, né, por causa de uma seca muito grande, de uma fome, eles foram levados na época ali de José, e ali eles passaram todo o tempo, um período de 400 anos, presos ali, num caos total, onde eles eram escravos, eles não tinham vontade própria, mas eles eram subjugados por aqueles que estavam no poder, que eram os egípcios no momento. E aqui, quando vai lendo, Deus vai falar no verso, capítulo 1, no verso 7, não, capítulo 1, verso 12, fala assim: mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. Quem estava falando aqui? Os egípcios, eles se sentiram acuados. Eles diziam assim: olha, esse povo, porque nesse tempo se levantou um faraó que não conhecia todos os feitos que Deus havia feito ali no Egito, por intermédio de um homem, que era José. Então, esse homem aqui, ele vê aquele grande número de escravos fortes, e que ele via ali o agir de Deus, mas eles mesmos, os próprios hebreus ali, eles viviam num caos espiritual muito grande. Mas o nome do Senhor precisava ser exaltado no meio dos egípcios. Então, quanto mais eles cresciam, mais eles eram escravizados, mais o faraó trazia lutas, e mais lutas para que eles não se colocassem na total obediência a Deus. Porque quando acontece um caos, o que você faz? A primeira coisa que a gente faz é culpar a Deus. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Nós nunca olhamos para nós primeiro. Nunca olhamos para os nossos pecados primeiro. Mas sempre a culpa, em primeiro lugar, é de Deus. Porque Deus deixou com que isso acontecesse. 11. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor. 13, desculpa. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor. Agora, e aí a gente vai. E o que aconteceu? Quando acontece aquilo, aqueles que eram fiéis começaram a clamar ao Senhor. No meio daquele caos, eles começaram a clamar, dizendo: Senhor, por favor, nos traz um libertador, porque existe essa promessa. Existe a promessa do libertador. Então, traga. E eles começaram a clamar para o instrumento, para que aquele homem fosse levantado. Então, o caos ali naquele momento era a escravidão do povo. E eles começaram, os fiéis começaram a clamar. A grande maioria não. A grande maioria continuava culpando a Deus por todo aquele terrível escravidão que eles viviam. Então, o que Deus chama? Deus chama um instrumento. Deus chama e levanta Moisés, que foi um profeta, e um instrumento de Deus. E quando Deus levanta um instrumento dele, Deus usa, primeiramente, Deus vai trabalhar na vida dele, e ele vai começar a ter experiências particulares com Deus. E Moisés teve. Moisés, sabemos que ele foi criado ali com o que tinha de melhor na época. Mas ele, as origens dele, não foi esquecido. Porque ele havia aprendido lá com sua mãe, enquanto ele estava ali sendo criado por ela. E depois, particularmente, ele foi tendo as experiências com Deus. Depois que ele fugiu e ficou ali 40 anos, ele ficou 40 anos, ele estava ali sendo trabalhado por Deus, no deserto, cuidando de ovelhas. E chega um momento em que Deus fala: bom, agora é o momento de eu libertar o meu povo, tirar o meu povo do caos. E aí vai para o capítulo 3, onde Deus fala com ele. E no verso 7 diz assim: e o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios,
Então aqui Deus fala, agora eu vou libertar porque eu vi. No verso 9, agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. E eu também vi a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, neste momento, Deus olha e fala, não, agora chegou o momento. Depois que Moisés foi trabalhado por Deus durante 40 anos ali no deserto, sendo pastor de ovelhas, aprendendo a ouvir a voz de Deus, Deus fala, agora você está pronto. Agora é uma nova etapa na sua vida. Então, o instrumento de Deus foi levantado. Então, o primeiro é o caos, depois o instrumento. E depois que é levantado o instrumento de Deus. E quando Moisés, ele tem que voltar para o Egito. O que Deus traz nesse momento? Agora Deus traz um arrependimento do povo. E no capítulo 4, os versos 29, e quando Moisés chega ali junto com Arão e ele conta tudo o que tinha acontecido, ele conta as palavras que Deus havia dito a ele, e ele diz que ele chegou ali, e que naquele momento, que chegou o momento de libertação, e que o povo precisaria se posicionar para ser libertos. No verso 29 diz assim, Moisés e Arão foram e uniram a todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés, e fez os sinais na vista do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que ele havia visto a sua aflição, então curvaram sua cabeça e adoraram. Então aqui, a primeira coisa que aqui tem que acontecer no avivamento é o arrependimento. Nós precisamos reconhecer, não só da boca para fora, não só ter a consciência, mas começar a aplicar isso nas nossas vidas. O segundo, a grande avivamento, aconteceu no tempo dos juízes. Então, passa-se ali mais 400 anos, passa naquele tempo, o tempo dos juízes, se vocês forem ler o livro dos juízes, tem histórias ali que eu acho que nem entre os pagãos aconteciam. De tão perverso que o povo se tornou naquele tempo. Então, aqui em Juízes 2, há o caos. O Josué havia morrido, e ali Deus queria tratar pessoalmente com o povo. Ele queria que cada um pudesse chegar até ele, ouvir a sua palavra, e ouvir a sua voz e obedecer. E nos versos 11 diz assim, e os filhos de Israel fizeram mal à vista do Senhor, e serviram a Balaim. E eles abandonaram o Senhor, Deus dos seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram a outros deuses, os deuses do povo que estavam ao seu redor. E se inclinaram diante deles, e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Então, nesse tempo aqui, quando Moisés morre, quando Josué morre, Josué dá um alerta para o povo, olha, não se apartem do livro da lei. Não voltem a ser o que vocês eram, mas permaneçam fiéis ao Senhor. E eles fizeram um acordo com Deus, uma aliança, eles disseram, não, nós seremos fiéis. E durante aquele tempo que Josué morreu com, acho que 120 anos, se eu não estou enganado, ou 115. E quando ele morre, e durante aquele período, 110, obrigada, 110 anos. E durante todo o período o povo foi fiel. E durante todo o período daquela geração que viveu junto com Josué, o povo foi fiel.
Mas aí veio as gerações futuras e elas se afastaram de Deus. E durante 400 anos, novamente, eles permaneceram afastados de Deus. Não que não houvesse homens ali que Deus usou muitos homens na época dos juízes. Mas o povo sempre voltava. E no 16 continua: todavia o Senhor levantou juízes que os livraram da mão daqueles que o espoliavam. Espoliavam os que açoitavam. Isso. Pegavam os esforços, isso mesmo. E ainda assim, eles não quiseram dar ouvidos aos seus juízes. Deus levantou homens, levantou pessoas para ajudá-los. O que eles fizeram? Deram ouvidos? Não. E agora eu pergunto, igreja, qual é a diferença da igreja para esse povo? Qual é a diferença na minha vida e na sua vida desses homens? Porém, se prostituíram após outros deuses e diante deles se inclinaram. E eles se desviaram rapidamente do caminho no qual abandonaram os seus pais. No caminho, e eles desviaram rapidamente do caminho no qual andaram os seus pais, obedecendo os caminhos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Então, os pais deles tinham dado, só que as gerações futuras abandonaram o Senhor. E aí passa-se um tempo, terminando aqui o período dos juízes. Deus novamente, com a tua misericórdia, Ele vem e traz um avivamento no meio dessa grande crise. Que Ele levanta um novo instrumento, um novo profeta, que foi Samuel. E, novamente, Samuel, ele é levantado. E ele tem uma experiência com Deus. Desde criança, desde menino, Deus o chama. E ele obedece à voz do Senhor. E mesmo vivendo ali junto com Eli e os filhos, ele não se corrompeu. Mesmo vivendo naquele caos, Samuel não se corrompeu. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Capítulo 3 diz: e o menino Samuel ministrava o Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Sabe por que a palavra do Senhor era preciosa aqui? Porque a palavra do Senhor, nesta época, não era mais se pregada. O povo abandonou tanto as coisas de Deus, que a palavra do Senhor, quando Samuel ia pregar, o povo tinha sede da palavra. E é exatamente o que o Senhor falou que vai acontecer no nosso tempo. Amós profetizou isso. Ele disse que nesse tempo vai haver um tempo onde sede e fome da palavra. Agora eu pergunto, será que não é esse tempo? As pessoas têm ouvido e, assim, é um período de muito... Você vai andar em Barretos, cada quarteirão tem uma igreja ou duas. Mas a palavra de arrependimento, ela tem sido pregada. Voltar às origens da palavra, será que tem realmente acontecido isso? Será que eu e você temos pregado a palavra lá fora? Ou temos sido igual às outras igrejas apostatadas? Era por isso que nesse tempo aqui, onde Deus levanta Samuel, o povo tinha fome e sede, era muito precioso. Quando alguém se levantava para pregar, era precioso. E não havia visão aberta. Sabe, o grande avivamento, grandes visões e profecias não se tinha naquele tempo. Por causa do caos que o povo estava vivendo.
Então, o instrumento aqui é o Samuel. Agora, verso 19. Diz assim: e Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Por que não caía por terra? Porque Deus, naquele momento, estava usando um instrumento que estava cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Nós sabemos que existem dois tipos de profeta: pela vontade soberana de Deus e pela vontade permissiva. Agora eu te pergunto, quantos de nós estamos sendo profetas pela permissão de Deus? Já foi pregado, eu não lembro há quanto tempo, sobre os dons. E isso foi explicado. Quantos de nós realmente temos sido profetas? Lá fora, no meio desse caos. Moral, político, judicial. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos. Não só lá fora, mas dentro da igreja também. Infelizmente. A igreja precisaria estar dando o exemplo lá fora. E não é assim que o Senhor tem visto. E Samuel, ele chama o povo. Mas é aqui, olha, no capítulo 7. No capítulo 7. E aí, quando eles veem tudo aquilo que está acontecendo, o povo resolve se achegar a Deus, voltar para Deus novamente. E o que eles fazem? Eles buscam por Samuel, que eles viam em Samuel um verdadeiro profeta. Então eles chegaram até Samuel pedindo para Samuel: ore por nós, para que Deus nos ouça. Clame por nós, interceda por nós, para que o Senhor nos socorra desse mal que nós estamos vivendo. No capítulo 7, a partir aí do 2, vai falar, né, que Samuel, ele dá o juízo para Israel. Mas o verso 3 diz assim: e Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado aos deuses estranhos, removei as tarotes do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servir a Ele somente, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os balaíns e os astarotes, e serviram somente ao Senhor. E Samuel disse: congregai todo Israel em Mizpá, e eu ouvirei, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mizpá. Então aqui, quando eles reconheceram, quando Samuel disse para eles: olha, vocês querem se achegar a Deus? Então tirem do meio de vocês, abandonem do meio de vocês todos os pecados. Eu não vou citá-los aqui, cada um já sabe. Abandonem. Vocês querem sair desse caos espiritual? Vocês querem sair desse momento de deserto, de escuridão? Abandonem, tirem do meio de vocês. Estamos nos dias da expiação. O pastor falou isso, que o dia de juízo é o mesmo que a expiação. E nós estamos vivendo nesse tempo de expiação. Achamos-nos grande o dia da expiação, quando os nossos pecados devem, por confissão e arrependimento, ser apresentados diante do juízo.
Porque não adianta só confessar. Quantas vezes nós confessamos pecados? Quantas vezes confessamos diante de Deus, chegamos até aqui o púlpito e confessamos, e não deixamos? Deus não aceita agora nenhum testemunho frouxo. Deus não aceita agora nenhum testemunho frouxo e sem vigor da parte dos seus ministros. Tal testemunho não combina com a verdade presente. Então, se eu venho ou se eu confesso e não deixo, não abandono, não mudo de vida, é um testemunho frouxo, não serve para nada. Não tem poder, não alcança. Esses dizeres todos, se eu esqueci, está no livro Reavivamento Verdadeiro, no capítulo 1 e capítulo 2. A mensagem para esses dias precisa ser alimentada. O seu tempo, como nutrir a igreja de Deus. Mas Satanás tem procurado gradualmente roubar o poder dessa mensagem, para que o povo não esteja preparado para subsistir no dia do Senhor. É isso que ele quer fazer. Então, quando não há poder naquilo que eu prego, ou quando não há poder no meu testemunho de vida dentro da minha casa, o que Satanás está fazendo? É isso que ele quer, porque não vai alcançar, não vai ter poder, não há santificação, não há entrega. E aí o que ele quer? Ele quer exatamente que a igreja não esteja de pé no dia do caos. Que a igreja não seja reavivada diante de Deus. E aqui entramos no outro avivamento. Aqui começa, então, passa-se o tempo dos juízes. Agora nós entramos no tempo dos reis. E os reis não foram diferentes. Aqui, Josias, ele era bisneto de Ezequias. Ezequias foi um homem fiel, um rei fiel ao Senhor. Só que Manassés não. Manassés, filho de Ezequias, ele foi um rei mau diante do Senhor. E só que no final da vida ele se converteu. No final da vida ele reconheceu, houve um avivamento verdadeiro em Manassés. Só que aí veio Amon, filho dele. E o que acontece? Amon foi tão terrível que as próprias pessoas, os próprios amigos que estavam ao lado dele, ele teve 2 anos de reino. Ele foi morto. Porque o Senhor nem permitiu que ele continuasse. Sabe por quê? Para não profanar a próxima geração, que foi Josias. Josias, aos 8 anos, ele assume o trono. E ele foi um rei, e o coração dele se voltou para o Senhor. Então, quem foi o instrumento? O caos era novamente o afastamento, a idolatria. Reis após reis. Uns serviam a Deus, mas a grande maioria não. A grande maioria começava bem, de repente se afastava de Deus, buscava os prazeres mundanos. E aqui conta do 2 Crônicas, do 33, 34, ali vai contar Ezequias sobre Josias. E Josias, uma coisa que foi falada aqui também, eu não me lembro se foi pela Cristina ou pelo pastor, que ele teve grandes pessoas, ele subiu ao trono com 8 anos, acha que ele tinha condições de reinar? É claro que não, mas ele teve conselheiros, pessoas que levaram ele até o momento, até o tempo onde ele teve entendimento, aos 20 anos mais ou menos, que aí então ele começa a servir a Deus e ele fala, afasta tudo isso, afasta essas coisas. E ele começa a derrubar todos os altares que havia sido feito pelo avô e pelo pai. Porque Manassés não chegou a destruir os altares. Amon muito menos, porque ele é pior do que Manassés, porque Deus não viu nem arrependimento no coração de Amon. E quando Josias, ele
foi sempre aconselhado por pessoas tementes a Deus, pessoas fiéis ao Senhor. E aí se levanta um novo instrumento do Senhor, Josias. E quando aquele jovem, quando eles estavam fazendo a reforma no templo, e quando ele encontra a palavra, quando chegam para ele e começam a ler a palavra para ele, ele rasga as suas vestes, e ele começa a chorar e clamar, e ele diz: me explica o que está acontecendo. E ele começa a ver o quanto Israel havia se afastado do Senhor. O quanto aquele povo de coração duro ainda servia a Balaíns, voltaram a servir a Balaíns. Aí para os altares pagãos se ajoelharem, se inclinarem. Irmãos, quantos altares nós temos tido dentro dos nossos lares, ou mesmo aqui dentro da nossa mente, ou nas nossas emoções, quantos altares nós ainda temos nos inclinados diante deles? Quantos? Mas esse jovem, quando ele ouviu a palavra, ele se voltou totalmente a Deus. E ele mandou fazer uma reforma por completo. Mandou quebrar todos os altares, tirar os bosques ali. E eles começaram a fazer, e ele fez uma coisa que já há muito tempo não se fazia. Ezequias fez, mas ele chama o povo novamente para celebrar a Páscoa. Páscoa, arrependimento, libertação dos pecados. Ele convida o povo. E depois que o povo vem, o povo se arrepende, e eles entendem. E aí eles voltam, adorando, eles se voltam para Deus novamente. Então, novamente, o caos, o instrumento e o arrependimento. Isso é uma coisa que algumas vezes eu perguntei para o Senhor. Eu falei: Senhor, e ontem não, hoje, de madrugada, eu estava terminando, meditando. Eu disse: Senhor, por que tantas vezes nós chegamos ali, falamos, confessamos e não deixamos? Porque olha o que fala, o poder da palavra. Onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que afastaram de sua origem divina. Resultados que atestaram a sua origem divina. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem dos seus servos e a palavra era proclamada com poder. Os pecadores sentiam despertar-se-lhes a consciência. Não tem como lermos a palavra e não sermos mudados, a não ser que não queremos. Porque o poder da palavra fala que o poder da palavra tem acompanhado os servos do Senhor. O poder da palavra, os anjos têm ministrado ao nosso coração. Mas eu não quero, eu quero continuar fazendo o que eu quero continuar reclamando, murmurando, mentindo, enganando. É isso que eu quero. Então, a palavra tem poder, mas se eu não quero, se eu não desisto daquilo que Deus está fazendo, então não tem como alcançar. Continuaremos vindo aqui culto após culto, pregação após pregação, e continuaremos do mesmo jeito, sem sairmos do lugar. E um dos maiores avivamentos que teve, depois do exílio, novamente o povo se afasta, vai para o exílio. E aqui houve em Neemias. Neemias, ele era um homem que estava ali, vivendo numa cidade restaurada, rica. E Jerusalém estava lá, tentando ser construída novamente. Só que Neemias, ele tem, ali nós sabemos, notícias de Israel, de Jerusalém, dizendo: olha, está tudo um caos, está destruído, não, o templo está lá, começou, o templo de Zorobabel começou, mas não terminou ainda, os muros estão
derribados, o povo não vai cultuar a Deus. E ele começa. Uma outra coisa muito importante no avivamento, intercessão. E no verso 3, e eles me disseram, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo. A muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu quando ouvi estas palavras, que eu me assentei, chorei, lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. Então, neste momento, aquele homem que foi chamado ali para ser o instrumento, quando ele percebe o caos, o que ele faz? Ele vai diante de Deus, ele começa a orar, jejuar, interceder por 4 meses para aquela situação. Ele queria fazer alguma coisa. Ele queria ir lá para Jerusalém e fazer algo, mas ele teve que esperar o consentimento de Deus para que ele fosse. E ele fala assim no verso 6. Vou ler o 5. E disse: eu te busco, ó Senhor Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que amam, e eu atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que eu possa ouvir a oração do teu servo, o qual eu oro diante de ti agora, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os seus servos. Confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu contra a casa do meu pai temos pecado. Confissão de pecado, intercessão e confissão de pecado. Tem havido isso dentro da tua casa, dentro do teu lar? Você tem confessado os seus pecados e verdadeiramente deixado? Ou só por feito por desencargo de consciência? E aqui novamente, nós vamos ver um pouquinho sobre o poder da palavra. Nesse tempo, os líderes, Esdras e Neemias, eles estavam ali. E eles começaram a buscar o Senhor. E depois que Neemias foi para Jerusalém, e ele começou a trazer o povo à consciência. Ele começou a ministrar ao coração do povo, e o povo se voltou ao Senhor. Capítulo 8, verso 9. E Neemias, que é o Tirsata, que quer dizer governador, o sacerdote Esdras, o escribas e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é santo, o Senhor vosso Deus, não vos lamenteis, nem pranteis, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Arrependimento. Quando eles começaram, porque eles passaram ali durante 7 dias, quase, só das 6 horas até meio-dia, ouvindo. E não só Esdras, como era escriba, ele era levita, mas todos os levitas ali, mais ou menos, que eram 7 levitas, que auxiliavam ele, ensinavam, ia de grupo em grupo, de pessoa em pessoa, ensinando. Esdras não estava sozinho, Neemias não estava sozinho, tinha pessoas também fiéis a Deus ali. E eles começavam a ensinar a palavra, e eles começaram a se arrepender. Quando eles entenderam, eles tiveram a mesma atitude de Josias. Eles começaram a se lamentar, a chorar, a clamar, e pedir perdão pelos pecados que eles estavam cometendo diante de Deus. E naquele momento, Neemias e os líderes disseram: olha, agora não é momento de chuva. Agora é momento de alegria. Vocês entenderam? Vocês pediram perdão? Ok, agora para frente. Agora é o momento de se alegrar, porque tem uma obra para ser feita lá fora. Tem uma obra que precisa ser continuada.
eu lendo algumas coisas, e esse pastor Josafá Rosendo, ele disse o seguinte: além de expor as sagradas letras, Esdras se preocupou em explicá-las de maneira que o povo entendesse. E ao entender, caíram em pranto, pois o entendimento do real significado da revelação divina funciona como um espelho diante do pecador, o qual reflete o seu real estado, lamentando, levando ao arrependimento. Irmãos, se você tem ouvido a palavra e não tem havido um arrependimento verdadeiro, o problema está com você. E o problema é você, não é a palavra de Deus. Porque quando Deus nos chamou como igreja para explicarmos a palavra, você sabe explicar a palavra. Você tem tido, e esse saber explicar não é só assim, não, eu sei dizer os 10 mandamentos, as leis, tudo. Não, mas é você falar com autoridade. E a autoridade, ela vem de uma obediência, de um arrependimento, de uma transformação. Porque o arrependimento verdadeiro é quando eu entendo que eu feri o coração de Deus. Quando eu entendo que eu profanei os mandamentos de Deus. E aí eu volto. E esse povo entendeu isso. O novo estilo de vida. Aquelas pessoas produziram frutos dignos de arrependimento e creram e foram batizados. E levantaram-se para andar em novidade de vida. Tem crido? Tem se arrependido? Tem produzido frutos dignos de arrependimento, como João Batista pregou, como Jesus pregava o arrependimento, como os discípulos pregavam. E aqui também é do livro Reavivamento Verdadeiro. Ela fala assim: como novas criaturas em Cristo Jesus. Não para se conformarem aos desejos anteriores, mas pela fé no Filho de Deus, surgia-lhe seguir-lhe os passos, refletir-lhe o caráter e purificar-se assim como ele é puro. As coisas que antes odiavam, agora amam. E as coisas e os que antes amavam, passam a odiar. Sabe as coisas mundanas que você ama agora? Quando há uma verdadeira transformação, você passa a odiar, você tem nojo. E aquelas coisas que hoje você diz: ah, não, eu não quero essa vestimenta, eu não quero andar assim, porque eu sou jovem, porque eu isso, porque eu aquilo. Essas coisas que hoje você odeia, quando há um verdadeiro arrependimento, você passa a amar, porque você é uma nova criatura. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes. Os bêbados sóbrios. Os devassos puros. As modas vãs do mundo foram postas à parte. A igreja desperta e arrependida. Isso aqui é o que Deus quer de nós, verdadeiramente. É buscar por um arrependimento. É buscar realmente, não mais confessar os pecados, mas abandonar, de uma vez por todas. Sair desse caos. Porque os instrumentos, Deus já deu. Deus levantou uma profeta. Uma não, dois profetas. Deus levantou. Deus levantou um grande número de pregadores aqui na igreja. Mas e aí? O que cabe a mim e o que cabe a você? O que você tem feito? Levanta-se a igreja e arrependa-se das suas prevaricações diante de Deus. Levantem-se os vigias e deem a trombeta aos famintos do céu. Se eu e você não nos arrependemos e não há poder,
nós não estamos dando o sonido certo. Nós estamos pregando no sábado, estamos falando que precisamos guardar os mandamentos de Deus, como Deus estabeleceu, só que não está surtindo efeito, porque não está tendo o sonido certo. É uma advertência definida que temos de proclamar. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e ao meu povo, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. O Senhor tem feito isso. Ele tem falado várias vezes a respeito da transgressão, dos pecados da casa de Jacó. E o Senhor, o que Ele espera de mim e de você a partir de agora? Não é no próximo culto chegar aqui e confessar, ou não chegar aqui e confessar, simplesmente por confessar. É tempo, irmãos, de pregarmos outras coisas. E eu tenho falado, eu falo, Senhor, e eu disse isso para o Senhor, eu falei, Senhor, se for para chegar lá amanhã, e novamente, simplesmente pregar mais uma vez, e não houver transformação, por que ir lá então? Por que pegar um microfone e assumir um culto? Se não houver autoridade na minha vida. Então o Senhor nem permita que eu vá. Porque eu não quero. Eu não quero mais chegar diante da igreja e confessar pecados e amanhã ou depois eu fazer a mesma coisa. E de uns 2 anos para cá, verdadeiramente, eu tenho tido uma consciência diferente com o Senhor a respeito de algumas coisas. Eu tenho buscado o Senhor. E tenho recebido algumas vitórias do Senhor. Recebi uma há poucos dias, que foi a libertação de um pecado. Há 2 anos o Senhor falou comigo e eu vinha lutando contra isso, contra a raiz da rejeição e a dependência emocional. E depois da última vez que eu preguei aqui, que eu ministrei, e naquele dia eu clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso de uma novidade na minha vida, eu quero realmente ser uma valente, valorosa diante do Senhor. E naquele dia para mim foi muito especial, porque era dia 24, né, a minha família foi para a casa da minha irmã em Planura e eu fiquei só. E aquela tarde ali, eu pude orar ao Senhor. E pude rasgar o meu coração diante do Senhor. E naquela tarde ali, porque uma semana antes, ou uma semana antes do que eu havia pregado, a pastora tinha pregado. E uma coisa que, assim, um alerta gigantesco, foi que naquele dia, quando ela pregou, o pastor fez uma oração aqui, no momento dos pregadores, a gente estava terminando, porque naquele dia ele fez o louvor. E naquele momento ele disse assim, Senhor, há muita idolatria pela vida da pastora. E aquilo veio assim na minha consciência. E aquilo ficou, eu perguntei para o Senhor durante uma semana, Senhor, o quanto havia no meu coração por idolatria na vida dela? E eu clamei, eu busquei isso do Senhor. Porque quando se tem uma dependência emocional, é claro que você acaba pondo a pessoa à frente. E naquele dia, naquela tarde, depois de uma semana, eu ministrei. E aí, quando foi à tarde em casa, eu estava. E comecei a orar sobre isso. E naquele momento, eu recebi, sabe o choro de José? E depois de uma semana que eu fui entender isso, foi exatamente isso que Deus me deu. Eu comecei a chorar um choro muito doído. Porque eu dizia, Senhor, como pude colocar idolatria no meu coração? Como pude eu colocar pessoas ou coisas diante de ti, sendo que eu prego os mandamentos? Eu digo que não pode ter outros deuses diante de ti. E ali eu clamei ao Senhor. E durante uma semana eu fui perguntando para o Senhor, conversando com o Senhor. Senhor, e aquele choro? E aí uma semana depois, na sexta-feira, no pôr do sol ali no culto, o Senhor me respondeu, eu sabe aquele choro? Choro de José, de transformação, de lavar os pecados.
E hoje eu posso dizer para vocês que eu fui liberta, no nome de Jesus. Eu fui liberta naquele dia. E eu senti, irmãos, eu senti Deus me lavando por completo. Isso pode acontecer na sua vida, se houver uma sinceridade no seu coração. Tenho que vigiar, é claro, assim como outros pecados que eu já fui liberta. E até hoje tenho que vigiar. Mas isso é para mostrar que o poder da palavra tem. E eu disse isso ontem, eu falei, Senhor, eu não quero. Se não for para ver a libertação, se não for para ver a libertação primeiramente na minha vida, eu não quero estar ali. E se eu estou aqui hoje, e acabei de contar isso para vocês, que eu nem sabia se eu ia ou não contar, e quando eu contaria isso, é porque o Senhor tem dito, olha, eu estou com pressa. Acorda, igreja, levanta, eu estou com pressa. Essa música que nós vamos cantar, ela fala de esperança. E essa música, ela fala sobre um tempo que estamos vivendo de caos. Porque foi exatamente essa palavra que o Senhor sempre me colocou. A partir do momento da semana passada para cá. A igreja está vivendo um caos espiritual. Quando o povo, no tempo de Neemias, depois eles se alegraram, aí depois eles começam a se alegrar muito. Eles não se alegraram porque o templo estava construído, porque os muros haviam sido terminados, não. Eles se alegraram porque a palavra alcançou o coração deles. E houve um avivamento, houve uma restauração. E essa palavra, e essa música fala sobre isso, fala de esperança. Diz o seguinte, ó. Ajuda-me, Senhor, a confiar. Quando os sonhos se frustram, quantos sonhos a gente acha que está frustrado? Mas é porque o Senhor tirou, porque nos atrapalharia a nossa caminhada. E fala, quando ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, quando você está por obediência ao Senhor, enfraquecido, às vezes você fala, Senhor, não tem mais força. Aí o Senhor fala, tem sim, filha, aguenta só mais um pouquinho. Tem sim, filho, aguenta só mais um pouquinho. Vai renascer. Essa música fala sobre o inverno espiritual. Mas depois do inverno vem uma primavera. Vem um tempo de restauração, de renovo, de crescimento. E é isso que o Senhor quer de mim e de você a partir de agora. Ele não quer mais. Pregadores, o Senhor não quer mais. Que nós estejamos aqui na frente, falando de pecados que nós já conhecemos. Ele quer ver de nós um posicionamento verdadeiro. Ele quer que renasça em nosso coração nesta manhã uma esperança. Essa é a esperança de Jesus Cristo. A esperança da palavra, do poder que há em Cristo Jesus. Uma coisa que eu já disse aqui, eu falei, Deus, mas será que eu vou dizer? E eu vou dizer porque não tem como. Eu tenho dito isso. O poder do sangue de Jesus, ele lava, ele liberta, ele restaura. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu ouvi isso, há 2 anos, eu disse, eu vou tomar posse disso aí. Eu não vou mais deixar o sangue de Jesus Cristo ter sido derramado em vão por minha causa. Quando foi pregado, primeiro foi falado para mim em particular, depois quando foi pregado aqui, eu falei, Deus, eu tomo posse dessa palavra. E de lá para cá, por isso que eu disse que é de 2 anos para cá. Caio, infelizmente, ainda assim. Ainda tropeço, tenho que vigiar, tenho que orar, tenho que lutar. Mas eu estou caminhando. E é assim que o Senhor quer ver, igreja. Não mais falando de pecados, mas Ele quer realmente que nós cheguemos aqui quando temos irmãos, vou contar as bênçãos. Não mais pecados, mas as bênçãos. Porque é um tempo de caos lá fora. E se eu e você não nos posicionarmos hoje para sair lá fora, o sangue daquelas pessoas, mais uma vez eu sei digo, estará sobre a minha vida e a sua vida. Se posicione hoje, igreja. Se posicione hoje, família, diante do Senhor. E ouça essa música. E fala, Senhor, que renasça essa esperança em mim. Se até hoje eu não cria, que eu passe a crer.
Se até hoje eu não tinha esperança, que eu passe a ter esperança. Mas fale para o Senhor nesse estado, irmãos. Eu quero, a partir de agora, um tempo diferente na minha vida. Amém? A igreja pode se assentar, porque nós só vamos ouvir essa música.